Bem-vindo a mais um episódio de Papo com Sarli. E hoje estamos com um episódio muito legal que a gente vai conversar um pouquinho sobre o bem-estar emocional do empresário. Um tema muito importante aqui que a gente vai discutir e para isso eu convidei uma pessoa muito especial, expert no assunto, psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em neurociência e psicologia positiva para o desenvolvimento humano. Eu convido Lilian Beatriz para falar com a gente e fazer a gente bater esse papo. Muito obrigado, Li, primeiramente, por ter aceito, né, esse convite. É muito importante que a gente fale desse assunto, principalmente nos dias de hoje também. E assim, focando, né, no nosso Papo com Sarli, a gente foca muito em empreendedorismo, em negócios, e eu acho que é importante falar direcionado para o empresário. E você, como expert, né, a gente está aqui para ouvir um pouquinho mais, né? Obrigadão. Imagina. Legal. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que, né, no mercado que a gente tem uma variedade absurda de informações desencontradas, ter um espaço que a gente possa trazer com verdade, com seriedade, sempre temos que aproveitar as oportunidades, né? Sim, com certeza, meu. Vamos lá. E Li, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho sobre você, sua trajetória, né? Até pro pessoal te conhecer melhor, o que hoje você atua, né? Eu falei brevemente aqui, mas é legal você mesmo explicar e falar pro pessoal. Tá certo. Bom, a minha trajetória com a psicologia começa com a história da minha própria vida, né? Parte de uma experiência que eu tive. Tive um quadro de obesidade mórbida até uma certa idade, aí 26, 27 anos. E aí eu fiz uma cirurgia. E nessa cirurgia, essa cirurgia bariátrica, deu tudo muito errado. E eu fiquei bem ruinzinha. Depois disso, a cabeça ficou meio confusa. E aí eu falei, gente, eu preciso cuidar aqui da cabeça para poder dar continuidade. E aí eu encontrei, né? Eu comecei a fazer a minha terapia, fiz um processo aí de 5 anos. Até que eu falei, puxa, não é que essa coisa funciona? Isso é verdade. Porque no começo eu fui muito incrédula, muito resistente, né? Tinha, assim, as minhas próprias crenças com relação a isso. Então eu tive que me descontaminar para poder usufruir desse braço, né, da ciência. E depois eu me interessei tanto que eu falei, é isso que eu quero fazer com as pessoas. Eu quero mostrar para elas que a gente pode mudar a rota no meio do caminho. Né? Porque eu comecei a mudar a rota já por volta de 30 anos. E aí eu me formei em psicologia, fiz 5 anos de graduação. Depois eu já emendei uma pós-graduação em teoria cognitivo-comportamental. Depois eu emendei a pós-graduação em neurociência e psicologia para o desenvolvimento humano. Legal. Esperei 1 ano, fiz uma especialização em psicologia do futebol, para o futebol. Olha que legal. E agora eu estou estudando neuropsicologia. Assim, não dá para estacionar nessa área, porque os adventos, os fenômenos acontecem, né? Sim. A gente não imaginava que ia passar por uma pandemia, e nem o que ia Sim. acontecer depois da pandemia, como é que a cabeça das pessoas ficariam. Então, principalmente para os empresários, houve mudanças assim no cenário total, né? Desde a questão do home office, da questão do tempo no ambiente de trabalho, muita coisa mudou depois desse período. Então, os ânimos foram alterados, a percepção das pessoas foi alterada, né? Então, hoje você anda, você percebe que as pessoas estão um pouco mais aflitas, menos pacientes. Sim. Tudo isso ainda é resultado desse período de enclausuramento que a gente viveu. Sim, é isso que eu ia te perguntar, né? Porque após a pandemia, né, como você citou, o tratamento, ele teve alteração também, porque como toda área, né, tem muitas áreas assim, como a psicologia, direito, né, muitas áreas, enfim, elas têm atualizações, né, elas se atualizam e tem coisas novas. Pós-pandemia, o que mudou? O que você sentiu hoje na mente das pessoas, né? A gente percebe que hoje as pessoas estão com muito mais raiva, mais reativas, não estão muito pensando antes de terem atitudes, né? Você vê hoje um pai, ele bate numa criança porque a criança mexeu com o filho dele, sabe? Você vê hoje no jornal essas coisas assim que você fala, meu, por que você tá tão nervoso com uma criança de 4 anos que só chamou o seu filho de bobão, sabe? Tipo, então assim, é uma coisa que foge do pensamento humano, assim, um pensamento saudável, né? Exato. Então, assim, o momento da pandemia foi um momento de enclausuramento. Esse foi o primeiro ponto, né? Todo mundo parou de conviver. E a gente aprende no convívio, né? Sim. Não é à toa, até engraçado, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Pra gente amar o próximo, Sim. o prazer, né, que Deus tem quando nós nos relacionamos.
E a gente cresce quando convive com as pessoas, inclusive com os diferentes. Sim. Nós temos uma falsa ideia de que é legal andar com os iguais. Mas o que você aprende se você só anda com as pessoas que pensam como você, né? Quando você entra com alguém que às vezes contraria, às vezes não concorda, no sentido de, olha, vamos fazer diferente, é sempre o ponto do contra, essa pessoa nos desafia. Nos desafia. Sim. Então, lidar com o diferente, lidar com as situações que a gente não está acostumado, faz parte de um crescimento. A sociedade precisa de várias opções. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, todo mundo olhando muito para si, tentando se preservar, né? Aquela coisa, ao invés das pessoas desenvolverem um olhar coletivo e entender que nós precisávamos nos ajudar, as pessoas foram ficando introspectivas. Paralela a esse evento, a gente tem essa questão da polarização das pessoas. Elas se dividiram em duas só. Então, ou você concorda ou você não concorda. Não existe meio termo mais para nada. Política, religião, até mesmo futebol, que era um lazer, que era algo divertido, hoje gera morte. Né? Se alguém discordar de você, pensar diferente, vai ter um desfecho ruim. Quando a gente volta da pandemia, né, que começa a encerrar, muitas fábulas, muitas histórias, teoria da conspiração, e uma falava que era de um jeito, outra dizia que era do outro, que a máscara adianta, a máscara não adianta. Houve um afastamento, né, das famílias, porque daí cada um ficou de um jeito, pensando de um jeito, e não aceitava o jeito do outro. Nós perdemos um pouco da habilidade da comunicação face a face, porque é diferente. Por exemplo, a gente poderia gravar esse podcast online. Sim. Eu estaria na minha casa, você estaria na sua e tudo bem. Mas a sensação do ambiente, o setting onde acontece o evento, ele é importante também. Por exemplo, na minha área o que mudou é que eu atendo pessoas online, porque eu atendo pessoas de fora do país, de outro estado, então não seria possível. Dá para fazer um bom trabalho. Mas essas pessoas têm vida secular. O que aconteceu com as crianças, com os adolescentes, com os pais, até por conta também da violência e de todo o contexto social que a gente vive hoje. Sim. É melhor ter o filho em casa, anexado num eletrônico, mas sob o meu olhar, e aí o pai tem a falsa sensação de proteção, porque uma criança exposta a isso aqui, sem controle, é um perigo. Sim. Né? Muita informação. Muita que informação. A gente nem imagina. Né? Fora do tempo, né? E os pais têm pelo menos aí, 2, 3 gerações de diferença, não tem noção da gravidade da situação. Então, todo esse contexto, né? Claro que eu estou dando aqui uma pincelada, sim, porque sim. É muito ampla a situação, mas em linhas gerais, o que eu quero dizer é isso. A pandemia modificou, né? É como se ele tivesse criado um espaço em branco entre eu e o outro. Então hoje, como você falou, uma coisa que seria tão normal, 2 crianças discutirem na escola, faz um pai querer ir lá e bater numa criança de 4 anos de idade. É insano você pensar numa coisa dessa, né? Você vê no trânsito a intolerância, você vê numa fila a intolerância, você vê, né? Ontem eu passei por isso. Eu fui pegar um Uber ali na Nordestina, e aí eu estava próximo ao semáforo. Eu falei, meu Deus, você viu, eu vou entrar rapidinho, né? Rafa, foram coisas assim de 5 segundos. Nossa. Porque eu tava de olho na hora que viesse o motorista. O motorista chegou, eu abri a porta do carro, o moço atrás buzinando. 5 segundos não deu. Foi o tempo de eu sentar no carro. Sim. Né? E aí eu conversando com o motorista, eu falei, nossa, mas que ele vai resolver da vida dele em 5 segundos? Né? Nossa, então, esse olhar entra, né? Para mim, ele se espalhou para todo lugar. Ele está muito mais acentuado hoje. Muito. Né? As pessoas só pensam nelas. Até nas empresas, por exemplo, com essa coisa de trabalho home office, é muito mais confortável, mas existe um prejuízo social, né? Porque o que acontece? Trabalhar pelo celular ou pelo computador exige uma atenção bem maior nossa. Você tem que se concentrar bastante ali. Então, por exemplo, aqui, a gente está nesse ambiente. Vai ali, toma um café, vai ali, conversa com o outro um pouco, você despressuriza. Sim. Você fica fechado numa sala que as pessoas trabalham em casa. Quantas pessoas têm escritório pronto, específico, com uma cadeira ergonômica, com espaço correto? Na pandemia, essa questão do trabalho home office, do estudar home office, foi catastrófico para muitas famílias. As pessoas não conseguiam conviver um período integral juntas.
né? Sim. Então isso mostra a nossa intolerância, nossa falta de empatia, né? E aí é uma responsabilidade individual que reverbera no coletivo. Então assim, não é eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero e dane-se o universo. Senão eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, então você tem que ser um eremita, viver lá no campo, se alimentar do que você planta, colher, fazer a roupa do que você pode fazer, né? Porque numa sociedade a gente depende de muitas pessoas. Para a gente estar aqui hoje nesse espaço, nós dependemos no mínimo de umas 50, 100 pessoas. Né? Desde a pessoa que projetou esse prédio, como quem fez o design, como quem construiu o móvel, como quem trouxe a caneca. A gente tem milhares de pessoas envolvidas nos processos. Sim. Então, esse olhar nos devia tornar mais humildes, né? Para entender que viver em sociedade é depender um do outro, né? Em algum momento alguém depende de mim e eu dependo de alguém. Com certeza. E você falando sobre processos, isso é legal. E aí, puxando um pouco para o lado corporativo, né? Uhum. A gente fala também aqui, né, sobre negócio, sobre empresário. E o tema, né, bem-estar emocional de um empresário. Certo. O processo empresarial também, né, tipo, com todas as empresas, todos os negócios, tem processos também. E a gente precisa entender esses processos e saber lidar com eles. Hoje, a gente enxerga que as pessoas não estão também aceitando isso, né? Também pós-pandemia, ou a falta de paciência, né? E como você enxerga hoje, como que as empresas estão lidando com isso e como que as pessoas têm que lidar com isso, né? Tipo, a gente vai partir da pessoa em si, ter um autoconhecimento, ou também, né? Mas como que me fala um pouquinho sobre você primeiro tem que ter um autoconhecimento, ou você já tem que partir para um respeito dos processos empresariais? Então, eu também trabalho com essa parte, né? Faço Legal. palestras em empresas, eu tenho mentorias, Legal. eu tenho esse tipo de trabalho também, paralelo. Por onde eu sempre começo é sempre autoconhecimento. Porque assim, o que é o bem-estar emocional do empresário e, por consequência, de todas as pessoas que estão lidando nesse processo? Tomar decisão com clareza, respeitar o processo dos outros, inclusive o processo da própria gestão, né, do negócio, liderar com mais humanidade, errar menos. Então, quando você está equilibrado emocionalmente, as suas decisões, as suas ações, elas são melhor pensadas. O que acontece? As pessoas hoje elas estão muito em busca de resultados. Se fala muito sobre resultados, a gente ouve palestras, a gente ouve vários tipos de programas, de processos, né? Até mentorias mesmo, existem vários tipos de profissionais. Sempre exercendo mais pressão em cima do empresário para resultados. Você tem que dar resultados, você tem que dar resultados. E aí a pessoa foca no resultado e esquece que para chegar no resultado tem um processo. E tem processo para tudo. Então você tem uma empresa, você tem o processo natural do produto que você desenvolve, você tem o processo das relações entre as pessoas, porque o que são os recursos humanos? São pessoas. E as empresas muitas vezes não entendem recursos humanos como humanos. A gente está muito acostumado com essa coisa da máquina, do para ontem, né? Então, eu faço uma pergunta, mas eu nem terminei, eu já quero que você me dê a resposta ideal. Se você errar... Já tá aniquilado, cancelado, né? Cancelado. Tá cancelado. Então, assim, eu não dou tempo para você processar. Eu não consigo entender que você não é uma máquina, que você está envolto em sentimentos, percepções, e isso aqui é a sua humanidade. Essa é a diferença de você falar com um ser humano e falar com uma IA. Uma IA. Né? Sim. Ela vai trazer para você uma resposta técnica, programada e padrão. Sim. Ela não tem uma percepção tão aguçada de algo que é tão humano, que é essa coisa do toque, do cheiro, do olhar, que a gente tem, mas que a gente está abrindo mão, que as pessoas acham que não é importante. Então assim, Lilian, mas a empresa não é a minha casa, a empresa não é a minha família, a empresa é só lugar para que eu... Esse olhar também, essa falta de lealdade, de conectividade com o lugar que você trabalha, com as pessoas que você trabalha, fez essa desumanização, vamos dizer assim, ser acentuada. Então, antigamente, você vê, o cara trabalhava na Kibon. Sim. Ele comprava sorvete da Kibon.
Porque ele abraçava, Ele ele vestia a camisa abraçava até no consumo no dele. consumo, que é o que acontece em alguns países, em algumas situações, né, como essa. Se ele prestava serviço, ele tomava um refrigerante, era Coca-Cola, e ele comprava Coca-Cola, né? Hoje, a gente não tem lealdade com a gente mesmo. Aí entra a resposta que você me perguntou, do que você me perguntou. Primeiro, o autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, você não sabe onde você quer chegar. Se você não sabe como você pensa, como você reage, como é que você vai analisar se o seu processo está sendo bacana ou não? Se você está tratando bem as pessoas mesmo ou não? Sim, Entendeu? legal. Eu trabalho com pessoas, tenho pacientes, né, de várias categorias dentro de uma empresa. De cargos de alta gestão, de gestão mais de base. E os problemas são iguais. Tem muito a ver com orgulho, tem muito a ver com vaidade, né? E baixa estima. Porque a pessoa que ela tem baixa estima, autoestima, auto de AU, né? Sim, Baixa sim. autoestima, esse é o jeitinho certo de falar. Aham. A pessoa que tem baixa autoestima, ela atribui tudo a si. Então, por exemplo, se eu disser assim, você, suponhamos, é o meu funcionário, eu digo, Sim. Rafa, esse relatório tá errado. Tá? Você errou aqui, aqui, aqui. Sim. Puxa, essa pessoa me odeia. Essa pessoa... É por quê? Porque eu sou baixinho? É por quê? Porque eu sou isso, aquilo, né? Ela já começa a se autodepreciar. Sim. Mas é porque ela não está bem trabalhada emocionalmente. Porque se ela é segura, Rafa, tá errado aqui, aqui, aqui. Tá, como é que você quer que faz? Que eu não entendi, acho que eu não entendi o que você quer. Não é pessoal, é profissional, é parte daquele trabalho que não está sendo bem executado ou que não está de acordo com o que a pessoa quer, não quer dizer que esteja errado. Nossa, se isso acontece, nossa, acontece. Lembrei de alguns acontecimentos recentes, né, que eu ouvi esses dias e falei, caramba, isso tá acontecendo mesmo. E como a gente consegue, não vou sair do gancho que você tá falando, mas você falou sobre autoconhecimento e eu anotei aqui, e como eu começo a me autoconhecer? Tem um processo até para isso, assim, né, tipo, às vezes, pô, legal, a primeira parte, eu acho que a primeira fase é eu ter ciência de que eu não me conheço, né? Eu acho acho não, né? Começa daí. Primeira Sim. coisa, eu convivo comigo desde que eu existo. Sim. Mas a partir de quando eu tenho percepção real de quem eu sou e do que eu trouxe da minha família. O que é meu, exato, o que é meu e o que é o contexto que me envolve. Sim. Porque muitas vezes você fala assim, eu não gosto disso. Mas você já experimentou? Você sabe como é que é? Não, mas é que meus pais sempre me falaram que isso aqui é ruim. Só que os pais não são os donos de toda a verdade, né? A gente tá sempre aprendendo. Eu aprendo com as minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas, uma de 21 e uma de 18 anos. Legal. Sobre as coisas da atualidade, eu aprendo com elas. Às vezes eu as levava em palestras para elas verem se a linguagem estava adequada ao momento. Uhum. Porque muitas coisas que eu falava 10 anos atrás, eu não posso falar agora, é diferente. Sim. E elas estão antenadas. A gente tem essa troca. Sim. Mas às vezes as pessoas não atualizam as informações. Então o que funcionava 50 anos atrás, 40 anos atrás, não funciona hoje. Muitas coisas não funcionam. Se a gente não atualiza, a gente fica lá paradão, igual um aparelho. Se você não atualiza, não desenvolve, não desempenha as funções corretamente. Sim. E nós somos assim. Então, empresas familiares, por exemplo, né, que é toda a família que trabalha junto, Sim. precisa profissionalizar as áreas, compartimentar demandas. Não dá para ficar... Uma vez eu fiz uma orientação para uma família de empresários, né? Sim. Tudo confuso, tudo misturado, o caixa da empresa misturado com o caixa da família. Aí um vinha, pegava aqui, outro vinha, mandava ali, outro desmandava colar. Falei, olha, a gente precisa estabelecer uma ordem aqui. Senão fica uma terra de ninguém. E tem um respeito, né? Exato. Quem que gerencia, quem que é o financeiro, até para poder ter as coisas separadas e organizadas. Então as pessoas vão misturando tudo. A gente faz a mesma coisa quando se trata de saber quem você é. Mas isso aí é da minha mãe, é do meu pai, é do meu avô, é do meu primo que eu imitava quando era pequeno, é de outra pessoa. Então, você precisa ter essa ideia de que tem que se visitar. Você tem que pensar sobre as suas ações. Uma das coisas que colaboram para essa falta de empatia, para esse nervosismo, é que as pessoas não observam a si mesmas. Porque eu brigo pelo direito de passar na sua frente. Mas e o seu direito? Sim. Se você é ser humano tanto quanto eu, por que eu só me preocupo com o meu?
É. Não é? Então, assim, eu não estou refletindo sobre as minhas ações. Poxa, meus funcionários, né, não me ouvem, não me entendem, me dão volta, né? Mas como é que você trata? Sempre com desconfiança? Quando eu era muito adolescente, eu trabalhei num lugar que foi uma experiência horrível. E a pessoa ligava para mim, era uma empresa de prestação de serviços, fazia manutenção em mercados. E aí a pessoa dizia para mim assim: "Ué, onde que tá esse cara?" Eu falei: "Olha, falou que tá assim, 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 preso no... Mentira! Tá preso nada, isso é conversa fiada, tá enrolando." E eu falando com um funcionário aqui, ele: "Lília, pelo amor de Deus, eu tô parado aqui, vê se tem um caminho", porque naquela época não tinha Sim. negócio de GPS desse jeito igual hoje, né? Vê se tem um caminho, vê aí na internet pra mim qualquer coisa. E o dono da empresa aqui, xingando o cara, esculhambando com o cara, né? Pré-julgando que ele tá enrolando. Pré-julgando. Então, como é que essa pessoa... Você acha que a pessoa não sente que ela é pré-julgada? Eu não tô dizendo, defendendo toda e qualquer ação desenfreada, mas eu acho que a gente tem que ser analítico e específico. Aconteceu uma situação pontualmente, eu vou analisar, eu vou investigar, eu vou, né, antes de agir. Não é eu saio gritando primeiro, me explodindo, e depois eu vou tentar corrigir. Porque uma palavra lançada, ela não volta. Você falou, tá dito. E entre o que eu falo e o que você escuta... Nossa, isso é importante, hein? Fala um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas não têm ciência. Na verdade, esse é o maior problema de todos, né? Ruído na comunicação. Ruído de comunicação. Até, né, puxando um pouquinho, não só de falar, mas assim, hoje é tudo aqui, né? No WhatsApp, as pessoas hoje até nas empresas, às vezes, eu trabalho em vários... A gente trabalha, né, na produtora em vários projetos, e a gente sempre faz grupo. Por exemplo, vai ter um evento, a gente faz um grupo ali às vezes com a agência, ou às vezes com a diretora de marketing, ou diretor de marketing, é o responsável da marca, da empresa, e aí faz um grupo e começa a resolver as coisas ali no grupo. E eu sou muito assim, cara, eu tenho muito esse problema de resolver coisas no WhatsApp, porque tem muito ruído de comunicação. E aí você falou sobre ouvir, né? Explica mais sobre isso, de tipo, do que a gente... O que eu falo, às vezes, não é o que o outro entende. Esse é o princípio básico da terapia, né? O terapeuta, ele tem que ouvir de uma forma mais neutra possível. Ele tem que ouvir o que a pessoa está dizendo e o que ela não está dizendo. Aí, desse princípio, dessa coleta de informações, a gente consegue desenvolver o atendimento. Para nossa vida não é diferente. Eu preciso aprender a ouvir o que as pessoas estão dizendo e ver se a minha interpretação corresponde à realidade dos fatos, porque os repertórios são diferentes. Você pode ver, vou falar um ruído bem basiquinho, que são os dialetos de cada lugar do Brasil. Se você viajar para cada canto do Brasil, você vai perceber que as pessoas têm um vocabulário próprio. Em Minas, lá em cima, no norte, nordeste, no sul. Então, cada um desses lugares tem a sua comunicação. E uma coisa que aqui pra gente pode parecer muito normal, pro outro pode parecer uma ofensa. Eu trabalhei também com alguns, esses empresários que eu te falei, ou funcionários de alto escalão, e essa empresa que esse meu paciente trabalha é uma empresa multinacional. E eles tinham reunião com chineses, com franceses, com gente do mundo inteiro. E aí ele falou assim que quando tinha reunião com alguém que era de fora do país, tinha toda uma organização, desde a ordem das coisas na mesa, lugar que a pessoa ia sentar. Ele falou que os japoneses, por exemplo, são extremamente rigorosos. Falam apenas com a mesma pessoa, eles gostam de sentar em determinado lugar da mesa. Você tem que saber como fala, para você não prejudicar o negócio. Até como se cumprimenta. Até como cumprimenta. Exatamente, eles se sentem ofendidos. Então, se a gente tivesse um pouquinho de sensibilidade para isso, muita coisa seria diferente. Você falou do celular. Eu, particularmente, nunca indico que se resolva, que se converse as coisas pelo celular. Você marca uma conversa e faz uma ligação. Você marca um horário e se você, eu vou conversar pelo celular, eu vou conversar com o Sarli, só com ele, nesse momento. A gente pode conversar daqui 30 minutos? Ah, tá. 30 minutos eu vou conversar com você. Não é assim, que a gente tem, né, dois celulares. Né? E aí daqui a pouco tá com outro, e daqui a pouco tá aqui no computador, e daqui a pouco tá ali. Então, essa coisa de multitarefas, o nosso cérebro, ele não foi projetado para isso.
Por isso que hoje a gente tem um índice altíssimo de pessoas estressadas, esgotadas, né? E isso reverbera nas atitudes. Uma mente cansada vai pensar no quê? Você vai pensar em nada. Você só quer resolve essa porcaria pra mim. Já. É assim. Então, se a gente não parar pra dar uma refletida, uma respirada, às vezes a gente não respira nem pra falar. Isso é verdade. Não é? Se engasga respirando, querendo falar, querendo escutar. Outra coisa, ouvir sem a intenção de reativa. O que eu quero dizer? A pessoa tá falando alguma coisa, ela tá discordando de você, e você já tá assim, mas tem nem cabimento, que absurdo isso. Você nem tá ouvindo mais o que ela tá falando. Dentro de você, você tá preparando a contra-resposta. A gente nem ouve, na verdade. Acho que a gente já vai ouvir alguma coisa. E deduz. E já com... Qual é a palavra? Defensiva. Então, mas é porque é o seguinte, ó. 3 coisas que eu falo, e eu falo isso sempre. O óbvio não deveria existir. Sim. As coisas precisam ser ditas. Não, mas tá entre linhas, tá implícito, tá lá. A pessoa deveria saber. Não tem como garantir óbvio isso. Não existe, eu já ouvi isso esses dias. Óbvio não existe. Não existe. Deve ser a Daiane que fala. Eu falo isso pra ela também. Então, assim, não existe mesmo. Por quê? De repente você fala pra mim assim, ó, isso aqui é uma caneca. Mas aí eu sou lá do sul e eu falo que isso aqui é um pote. E o outro fala que é um copo. E o outro fala que é uma vasilha. A gente tá falando da mesma coisa? Tá, mas tem nomes diferentes e significados diferentes. E a gente pode se desentender por causa disso. Então, eu tenho que me certificar de que o outro compreendeu. Aí, como é que eu faço isso? Rafa, você entendeu o que eu falei? Faz sentido pra você? Pergunta. Porque quando tem lacunas, nosso cérebro costuma preencher com o que é conhecido pra nós. São os nossos preconceitos, nossas pré-ideias sobre as coisas. Então isso é muito perigoso. Eu digo, olha, o óbvio tem que ser dito e não deduza. Na dúvida, pergunta. Não ficou claro? Pergunta. Mas eu vou perguntar de novo? O que o outro vai pensar? Não tem que pensar. Pergunta de novo. Você não entendeu? Pergunta. Né? A pessoa fica com vergonha. Ai, se eu perguntar de novo, pergunta. E se a pessoa me criticar? Você diz pra ela assim, você prefere falar de novo e eu fazer o que é certo? Ou eu vou fazer o que eu entendi e vai dar errado? Né? Então a gente não pode ter essa questão da baixa autoestima, de achar que você não pode perguntar, que você não pode falar, né? Tudo uma questão de equilíbrio. Sim. Se você se submete demais, se você se anula, você está engolindo coisas. O seu corpo vai somatizar tudo isso e isso vai se transformar em alguma coisa. Aí a gente vê a questão do burnout, que é algo que, né, hoje parece que está na moda, mas não é moda. É porque a gente começou a olhar para isso com um pouco mais de atenção. Você acha que o burnout, por exemplo, que você falou agora, é algo sempre existiu, né? Como a depressão, a ansiedade, mas teve um agravante maior agora. Sim. Agravante maior, acho que ficou meio redundante, né? mas tipo, se agravou agora, né? A questão de burnout. Por exemplo, semana passada eu fiquei sabendo de duas pessoas, assim, que são de... duas pessoas, assim, que são, tipo, diretoras de setores, né, recebem muito bem, tem ali um cargo importante na empresa e tal, e vão ter que se afastar por causa de burnout. E, assim, aí a gente fala, pô, tipo, o cara aqui é mais, né, tá num cargo bem menor, abaixo, sempre comenta, né, pô, mas o cara recebe, sei lá, seus 15, 20 mil por mês e tá triste, tá... Pô, mas e a pressão que esse cara, sabe, tipo... As pessoas às vezes não entendem, né? Tipo, às vezes quem tá numa diretoria, é aquela coisa, acho que foi o Flávio Augusto, que bombou, né, esse podcast que ele faz com a acho que é Moriá, esqueci, acho que é Moriá o nome da menina. E aí ele faz a seguinte questão pra menina, fala assim, quantos anos você tem? Ela fala, 20 e poucos, 30, sei lá. E ele fala, eu trocaria todo o meu patrimônio, ele é bilionário, né? Eu trocaria todo o meu patrimônio pra ter a idade que você tem. Então, assim, tipo, e aí eu fiquei refletindo bastante, tanto de conhecimento, né? De, pô, se ele tivesse o conhecimento dele com a idade dela, ele ia fazer muito mais. Mas também a gente pensar na questão de, tipo, pressão, né? Então, não é só a pressão. Eu até, pensando um pouquinho que ia vir aqui, deixei alguns pontos mais reservados para a gente falar. Sim. Então, por exemplo, quanto mais responsabilidade, quanto mais salário, mais preocupação. Sim.
Então, por exemplo, o funcionário da empresa, não desmerecendo ninguém, né? Sim, o colaborador. sim. Mas ele vai para casa, vai descansar, vai resolver suas questões, vai ter uma outra percepção. A pessoa que está num cargo de extrema liderança, né? CEO, gestores da alta patente e tal, o que ele faz? Ele é sozinho na liderança, começa que ele é sozinho. Porque ele não pode ceder demais, ele não pode ser o amigão de todo mundo, porque ele precisa liderar. Então ele precisa tomar decisões o tempo inteiro e ser exaustivo para o cérebro. Muitas vezes eles levam a empresa para casa. Né? Eu tive casos de paciente que eu tive que, na pandemia, tinha que brigar. Não, você vai falar comigo pelo celular, pode guardar o notebook. Deixa eu ver o notebook, põe lá no fundo pra gente ver o notebook, porque tava aqui falando comigo já. Não, peraí, só falta um negocinho. Já fiz isso, tá? Assumo. Já fiz isso. Não queria falar nada, mas já que ele falou. Já fiz isso. Então, assim, é uma jornada emocional exaustiva, porque essa pessoa tem cobrança da família e geralmente trabalha. Também tive um caso, uma pessoa que disse pra mim assim, olha, tem 3 dias que eu não vejo meu filho, porque eu saio de casa às 6 da manhã e chego em casa. Então ele ganha muito bem. Sim. Mas as pessoas não pensam que existe um contexto. Por quê? Quem tem uma escassez em determinada área, ela acha que a solução é aquele objeto de desejo. Tá, e se eu tivesse dinheiro, minha vida estava resolvida, não ia ter problema nenhum. Por exemplo, outro dia conversando com uma pessoa, ela falou, olha, eu perdi quase 50 mil no investimento. Falei, caramba, 50 mil de investimento, eu tava me jogando ali da janela, né? Tipo, 50 mil de investimento, né? Quer dizer que ele não deve ter só 50 mil para investir. Então, assim, o que a gente precisa entender? Essa questão de olhar para a vida do outro sem empatia faz com que a gente sempre queira explorar. A gente trata o outro como um objeto, como uma coisa, como uma máquina mesmo. E às vezes tem gente que tem mais carinho pela máquina do que nada. Então, essas pessoas que trabalham demais, elas têm um descanso limitado. Aí agora a gente volta para essa questão de não só o empresário, mas também Sim. as pessoas que trabalham. Tem gente que tem uma carga horária desumana. Sim. A gente ainda tem trabalho escravo no Brasil. Né? Ainda existe. Então, não ter uma rede de apoio, porque essa pessoa que só trabalha, ela sai quando? Onde é que ela se diverte? Às vezes a gente vê assim, a gente tem uma ideia muito distorcida por conta do cenário que a gente vive hoje, né? Então, redes sociais, todo mundo postando, se divertindo. Eu já atendi pessoas mais conhecidas que de manhã elas estavam prontas para sair de casa e de noite postando a foto, se abraçando, bonitão. Tudo bonitinho. Sim. Então, assim, é um mundo muito ilusório que a gente tem hoje. Sim. De realidades que são criadas e não são reais. Sim. Né? E isso vai despertando também ansiedade. Porque você olha e fala assim, puxa vida, todo mundo desenvolvendo, todo mundo viaja, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E eu aqui? Só que aí depende de como você decidiu viver a sua vida. Porque você não sabe qual o preço que a pessoa tem pago para fazer aquilo. E se quando as luzes se apagam, é aquilo mesmo que acontece. Sim. Acho Entendeu? que esse é um dos grandes problemas da humanidade hoje também, então, né? Porque a gente vive baseado no que a gente tá vendo no Instagram e no TikTok. Exato. Né? Sendo que não propõe a realidade. Não propõe. Sim. Os estudos da psicologia positiva, que falam sobre felicidade, eles estudaram por mais de 40 anos o porquê que as pessoas, o que fazia as pessoas felizes, o que eles deixavam felizes de fato, né? Foram investigar alguns países. Qual que é? Aqui, ó, por exemplo, Estados Unidos. Olha, potência mundial. O que faz as pessoas felizes? Não era o dinheiro. A gente entende que a felicidade faz parte do contexto da vida de qualquer pessoa que trabalha. A gente estava falando de burnout, de um monte de coisa desse tipo. Sim. A psicologia tradicional, ela vinha estudando as patologias, as doenças. Quando se começa a estudar sobre a psicologia da felicidade, né, a positividade, Sim. não no sentido tóxico, né, do que realmente faz as pessoas felizes, né, do que faz bem para elas. Sim. E a gente começa a trabalhar com o lado bom do ser humano. Então, até essa semana, agosto, foi lançado um inventário brasileiro de mensuração de felicidade no ambiente de trabalho. Caramba. A importância do bem-estar. Esse ano também, no dia 25 de maio, se eu não me engano, 25 ou 26 de maio, foi aprovada a nova NR1,
que é uma diretriz sobre como as empresas devem cuidar dos riscos psicossociais. Porque se entende que a pessoa precisa estar bem para produzir. Né? Uma pessoa saudável torna o ambiente saudável e o ambiente saudável vai tornando a pessoa saudável. Então, se você não é feliz com o que você faz, e quando a gente fala de felicidade, a gente não está falando de alguém que fica dando risada de tudo, que é inconsequente, que só brinca, que só faz gracinha no ambiente de trabalho. Não é isso. É alguém que sente satisfação e prazer na realização do seu trabalho. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô aqui prazerosamente. Poderia ficar aqui falando 15 horas seguidas. Tá ótimo. É o meu flow. Dentro da psicologia positiva, o flow é aquilo que você faz que te promove alegria, prazer. Essa sensação de bem-estar vai trazendo equilíbrio. Você começa a produzir hormônios que fazem bem para o seu organismo. Então imagina a gente aqui o dia inteiro numa paz, falando numa tonalidade clara. Quando a gente estiver irritado, de repente tem uma sala de descompressão ali, onde a gente vai, ouve um pouco de música, fica quieto, se o cara toca, vai lá e toca um pouco, tem alguma coisa gostosa na cozinha, e aí eu tô irritado, eu vou lá, pego alguma coisa legal, né? Muitas empresas já entenderam isso, e tem um espaço bacana para permitir que a pessoa possa se reconectar. Né? Imagina uma controladoria de voo, que é tida como uma das profissões mais tensas. Nossa. Se não tem uma despressurização, se não tem uma pausa para a pessoa respirar, né? Quem trabalha na bolsa sabe como que é isso também. Né? Bombeiros. Então, assim, existem várias atividades que são estressantes à sua própria execução. Essas pessoas precisam de um mecanismo de defesa para poder ter controle e equilíbrio. Todas as pessoas a um certo grau vai ter um incômodo naquilo que faz. Eu tenho muitas práticas que eu adoro, mas tem coisas que eu não gosto de fazer e eu tenho que fazer. Não é agradável, mas eu tenho que fazer. Então, se eu estou equilibrada, aquilo que eu não tenho que fazer não é opressor, é apenas um inconveniente, faz parte do trabalho, eu consigo levar isso de uma forma razoável. Se tudo que tem em relação com o meu trabalho é incômodo, irritação, pressão, opressão, eu vou me desgastando, eu vou me diluindo, eu vou me deprimindo e ficando ansioso. Porque eu estou o tempo inteiro procurando bater uma meta, alcançar alguma coisa inatingível. Porque você alcança uma coisa, você quer alcançar duas, quer alcançar três, quer alcançar quatro. Que é essa coisa crescente, desesperada pelo sucesso que as pessoas estabeleceram como sucesso. Ou então eu fico preso na glória do passado. Não, porque antes eu conseguia, eu fazia, agora eu não consigo mais. Né? Fica preso lá no passado. Então a gente precisa aprender a focar no presente. Eu tenho que planejar o futuro, mas eu preciso viver o presente. Um exemplo que eu queria dar é o seguinte: algumas possibilidades para descomprimir, desopilar, né? O que acontece? Não dá pra gente ter um descanso prolongado, tem um mini descanso. Sim. Você não tá prestando atenção, a cabeça, tipo, tô sem foco, não tô legal. O que eu faço? Eu vou lá, eu respiro um pouco, eu vou lá para descomprimir. Se eu não tenho esse espaço da descompressão, eu vou ao banheiro e eu vou respirar fundo. E eu vou tomar um copo d'água e eu vou me reconectar. E aí eu volto e faço. É melhor do que ficar insistindo. Sim. Porque o famoso café, né? Exato. Café. É uma chance de você tomar uma decisão muito errada. De repente, deixar o celular de lado um pouquinho. Né? O tempo inteiro você está assistindo filme e está olhando o celular. Você está conversando com alguém e está olhando o celular. Não vive mais o momento. A gente não vive o momento. Você tá Nem no na janta hoje a gente vive às vezes. Não, as pessoas estão no show, tá todo mundo filmando. Você fala, cara, você tá assistindo o show por uma tela com a pessoa aqui na sua frente. Nossa, cara, eu quero guardar um momento, eu quero guardar um momento. Alguém vai guardar esse momento, vai aparecer na internet esse momento. Tira uma foto da sua entrada, mas, cara, aquele momento vive porque você precisa guardar na sua memória. Porque assim, a gente só aprende quando tem uma atenção concentrada. Se você não tem uma atenção concentrada, todo mundo acha que tá com Alzheimer. Né? Mas são estressados e sem atenção. Então, quando você presta atenção no que você está fazendo, você consegue guardar a informação. Né? Outra coisa, assim, você precisa de ter um ritual de transição, né, do trabalho. Então, tá aqui trabalhando, suponhamos que aqui é a sua casa. Não vai dar para trocar de carro, não dá tempo de despressurizar. Então já vai daqui direto pro banho, troca de roupa, come alguma coisa, dá uma relaxada para
sair do ambiente empresa. Geralmente, os donos de empresa, né, o que eles fazem? Sai do trabalho e continua no trabalho. Então, vai jantar, leva o notebook, não, eu só tenho que mandar mais uns e-mails. Sim. Aí tá falando, peraí, eu só tô resolvendo um negócio aqui. Não consegue estar presente. Então, você não usufrui de momentos que podem te trazer para a humanidade de novo. Porque nós não podemos ser empresários, trabalhadores, o tempo inteiro conectado com a sua atividade. Você entendeu? A exemplo disso, eu mesma agora estou com 2 celulares. Fiz um celular para o trabalho e um celular pessoal. Por quê? Porque às vezes no final de semana eu tô lá, ai, nossa, tem que falar com fulano. Não é hora, nem para mim, nem para fulano. Eu preciso de um tempo de descanso e eles também. Sim. Então, se a gente não tomar pequenas atitudes que deem limites para nossas ações, a gente vai se perdendo no meio do processo. Nossa, bastante coisa mesmo. E nem só a gente, mas até separei uma pergunta aqui, né? A empresa, né? A empresa que não, tipo, antes de passar para um próximo tópico, que também eu quero te perguntar, a empresa que não se importa com a felicidade, né? Falando lá da felicidade que a gente falava, ela está fadada ao fracasso? Eu não posso bater o martelo de 1000% de segurança, sim, mas pela experiência e pelas observações que nós vemos, o fracasso é que ela pode não alcançar o sucesso que ela imagina alcançar. Por quê? A rotatividade, a falta, né? Então toda hora tá faltando funcionário, toda hora tem que trocar, não para ninguém. Pode observar, quando tem um ambiente desses, você fala, alguma coisa tá errada, né? Liga para a empresa, fala com fulano. Na outra semana você liga na empresa, não é mais fulano, é ciclano. Aí você fala, meu Deus do céu, agora já não sei mais com quem que eu falo, né? Então, essa lealdade que é conquistada quando a pessoa se sente feliz e ela está num ambiente saudável e seguro, por que você vai querer sabotar uma coisa que te faz bem? Qual que é o propósito de você atrapalhar um processo que é bacana? Sim. Você vê que quando tem cooperativa, né, olha o nome, cooperativa, todos trabalhando pro bem comum. Como que é divertido, né? Como que é bacana. Eu vi uma vez uma reportagem sobre as mulheres lá no Nordeste fazendo renda. Elas faziam cantando, tinha uma questão cultural envolvida, né? Tinha umas senhorinhas com quase 100 anos fazendo bordado. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, isso é um ambiente de trabalho saudável, né? Tudo bem que não vamos ser todos que podemos trabalhar cantando, dançando, não se trata disso. Se trata de achar a sua linguagem. Se no final do dia você pode fazer um coffee break, se você pode dar uma brincada, uma despressurizada, né? Eu uso muito essa palavra porque eu sinto que, assim, muitas vezes a pessoa sai carregada, né, do ambiente de trabalho. Se você pegar um metrô, um transporte público, você ouve inúmeras reclamações. Eu posso fazer um desafio para você. Pega o metrô e vai de vagão em vagão. Você vai escutar pelo menos 2, 3 povinhos assim, né? Porque meu emprego, né? Reclamando. E aí eu penso assim, Rafa, o que você extrai de alguém oprimindo, gritando, xingando? O que você acha de bom vai sair disso? Se você me chama para essa conversa e começa a gritar comigo e começa a me perguntar num tom impositivo e começa a contestar tudo que eu digo, me constrange, por que eu vou continuar falando? Sim. Não faz sentido, não é? Não faz. Mas parece que as pessoas não param para fazer essa análise. Sim. Geralmente, quando a gente vai para as empresas, eles contratam um serviço, aí eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um programa de desenvolvimento, mas as pessoas que às vezes estão em cargos de liderança, elas não querem participar. É porque é muito, assim, eu ia te perguntar também, é muito cultural isso de uma geração que ainda é tipo um baby boomer, assim, sabe? Que tem uma mentalidade baby boomer. Eu acho que na verdade é o conflito, porque hoje você tem em um ambiente, é capaz de em uma sala, você ter 3 gerações. Você pode ter boomers, você pode ter X, millennial, você pode ter, sabe? Então, assim, esse conflito, e aí assim, né? Nós temos algo atípico, que vai pegar o final do século com o começo desse século. Então vamos pegar as pessoas da década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. São 50 anos. Sim. Se a gente fizer aqui uma lista com todas as evoluções tecnológicas, com todas as evoluções sociais, todos os fenômenos que aconteceram,
são adventos infinitos. Então pensa bem, uma pessoa que hoje tem 50 anos, ela viu fita VHS, ela viu ela viu disco, ela viu CD, ela viu disquete, ela viu MP3, ela viu um monte de coisa, até chegar hoje no Spotify, no celular no Spotify. Você tem um computador na sua mão. Nossa, eu já tinha um MP3zinho, cara, aqueles pretinhos assim. Eu tinha também, meu eu da amava aquilo, né? Eu amava também, né? Esse dia até queria comprar um porque sou saudosista. Então, assim, você tem uma pessoa que pegava um computador que era numa sala dessa. E hoje a gente tem isso aqui na palma da mão. Verdade. E fora a questão do poder aquisitivo, né? Porque a tecnologia era de uma camada, de uma classe social. E hoje todas as pessoas conseguem ter. Sim. Eu já vi morador de rua com celular. Nossa. Que isso, cara. Então, assim, é uma coisa que alcança mesmo. Sim. Então, assim, como é que você coloca essas pessoas de visão diferente, de entendimento diferente das coisas, de modo de execução diferente, juntas? Quem respeita quem? Então, é muito complexo hoje gerenciar pessoas, cuidar de pessoas dentro do ambiente empresarial. Não Sim. importa o tamanho da sua empresa, você tem que levar em consideração a diversidade. Quando fala diversidade, as pessoas já pensam assim, uma cota para as pessoas negras, é uma cota para as pessoas deficientes, é uma cota para isso aqui, é uma cota... Tudo é diversidade. Não é só isso. A gente tem fé das pessoas, a gente tem estilo musical, estilo social, a gente tem escolhas das mais variadas. Então a gente tem um ambiente, uma congregação de pessoas extremamente diferentes, divergentes. E temos os neurodivergentes, que aí entram as pessoas com as especificidades. Então você pode trabalhar com uma pessoa que é autista, que é TDAH. E às vezes nem sabe. E ela não sabe. Então muitas vezes o ambiente de trabalho funciona também como uma lanterna que vai mostrar para aquela pessoa. Eu já tive casos de pessoas assim, pô, Lília, eu tô há tantos anos na empresa, eu não consigo... Todo mundo passa por mim, eu não vou pra frente. Vamos fazer uma análise assim, como é que você é. Você é muito distraído, você é muito... Aí a gente vai pesquisando, faz um teste, TDAH. É uma desculpa? Não é uma desculpa. Mas, juntando o tratamento psicológico, que é importante, com o psiquiátrico, fundamental, né? E muitas vezes medicamentoso. Sim. A pessoa tem um ganho na qualidade de vida e ela consegue melhorar. Então, às vezes, ela está atingida na autoestima por uma coisa que nem é responsabilidade dela, Sim. né? Então, quando a gente percebe que a gente está destoando muito de todo mundo, por exemplo, assim, poxa, eu vou ler, eu vejo que eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar. Isso não é que você é uma pessoa incapaz ou menos inteligente. Quando fala de TDAH, por exemplo, é o tempo da velocidade do processamento daquela pessoa que é diferente. Não quer dizer que ela não aprenda. Ela aprende diferente. Sim. De modo diferente. Você entende? Sim. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não pode desqualificar as pessoas por questão alguma, a menos que ela mesma se desqualifique, né? A pessoa, sei lá, roubou a empresa, fez alguma coisa aí, é diferente. Sim. Mas pela condição de característica física, pela condição de característica intelectual, né? É claro que tem que ser pertinente. Né? Se a pessoa tem um déficit de inteligência, ela tem uma dificuldade mesmo, então a gente vai ver o que é que ela pode ser feito com ela, como ela pode ser acolhida. Sim. Né? Mas a gente não pode desprezar. Entendeu? Não pode desprezar. Com certeza. Nossa, é muito importante, realmente, pra gente saber lidar, né? E aí, na prática, tem ferramentas ou tem alguma forma que eu consiga... até para autoconhecimento também, até para eu conseguir melhorar, me tratar e tem algo prático que você aplica hoje? Então, tem algumas questões assim que são bacanas. Por exemplo, a gente precisa ter um manejo do estresse, né? Eu tenho escalas, por exemplo, de mensuração do estresse, que daí eu faço isso na mentoria, né? Legal. Então, o que acontece? Mas também nesses programas de empresa. Então, Sim. Eu preciso fazer o levantamento do estresse, eu preciso fazer esse processo do autoconhecimento, eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Isso ficou banalizado, mas a respiração é importantíssima. Se a gente parar aqui agora, no meio da nossa conversa, e dar uma respirada, você sente o corpo dar uma
A gente esquece de respirar. Por quê? Porque a gente esquece, a gente faz assim, aquela respiração ofegante. Aí o seu coração vai bater acelerado, você vai falar, se eu tô tendo um ataque cardíaco, eu vou ter um ataque do coração. Ansiedade. Não é. Não é. É porque você está acelerado. Os nossos pensamentos são tudo é pra ontem. A gente não tem paciência. Não tem paciência. Né? A gente quer resultados. Só que resultado vem de processos. Você não planta hoje um fruto e colhe amanhã. Não é assim. Existem as estações do ano para cada tipo de situação. Tudo bem que hoje está tudo meio bagunçado, mas existe isso. Tem o tempo em que você planta, tem o tempo em que você rega, tem o tempo que você colhe, tem o tempo que você ajusta. Se é para industrializar, faz. Se é para passar direto, vai. Né? Tem o tempo. E as pessoas estão esquecendo do processo. Uma borboleta não nasce borboleta, ela nasce lagarta. Ela não entra no casulo no dia seguinte, vira borboleta no dia seguinte, sai voando no dia seguinte. Tem todo um processo. Tudo na vida é processual, até pra gente nascer, né? Então, o que acontece? Essa questão da urgência de querer resolver as coisas, pulando os processos, é o agente adoecedor. Então, quais são as técnicas? Parar para respirar, parar para analisar as possibilidades antes de tomar decisão. Porque a gente toma decisão assim, toma lá da cá, reativo. Sim. Por exemplo, você, enquanto empresário, não pode dizer sim para tudo. Também não pode dizer não para tudo. Sim. Mas você precisa de um equilíbrio. Aí você vai precisar dos recursos. Hoje, você viu que eu trouxe um caderninho? Por quê? A gente está muito habituado com isso aqui. A gente não pensa mais. Sim. Fala para mim o número de celular de alguém que você conhece de cor. Eu ainda consegui decorar o dos meus pais. Dos pais. Dos Mas pais. alguém fora os pais? O meu, dos meus pais e... Aí de casa da minha avó e da minha tia. Só. Não decoro de mais ninguém. Endereço, Mas a isso gente... é porque é anos, né? Anos, né? Decorei, Desde pequenininho. Você, por exemplo, a gente vai a um lugar, a gente nem presta atenção, porque a gente liga lá o GPS, Endereço segue horrível. o GPS, aí o que você faz? Não, mas você teve lá ontem, mas não lembro. Por quê? Porque você tá olhando pro GPS e resolvendo coisas na sua mente, a gente tá sempre com vários focos, a né? gente sai pra produção, eu sempre falo, mano, tem que ser GPS. Ou se eu pergunto pra alguém, pô, onde que é? É rua tal. Eu falei, pô, mas é perto da onde? Dá uma referência de um mercado, alguma coisa, porque rua... Então. Eu sou horrível também. Mas por quê? Nossa. Falta de prática. Também. A gente tem que exercitar. Sim. Então, o que a gente poderia fazer? De repente, pegar e falar assim, eu vou me desafiar essa semana a decorar mais um número de alguém. Pessoas importantes pra gente. Sim. Por quê? Porque se de repente acaba a bateria, ou você é roubado, você vai falar pra quem? Vou ter que ligar pra polícia. Sério? Eu tô perdido aqui, eu não sei o telefone de ninguém da minha família. Entendeu? Então, assim... Nosso cérebro está acostumado com a praticidade do modo ruim, porque ela tem que nos beneficiar e não nos deixar mais abstraído das coisas. Então nós deveríamos usá-la a nosso favor e não deixar que ela nos use. Então essa falta de prática, né, constante, de colocar a nossa cabecinha para pensar, para a gente resolver, mas com mais calma, com mais tranquilidade. Né? Não é se encher de coisa. Então, por exemplo, você vai e não anota seus compromissos. Aí você combina comigo, combina com outro, daqui a pouco você tem 4, 5 coisas no mesmo horário. Mesmo horário, mesmo dia. E aí? E aí como é que resolve? Aí você vai ficar mentindo, sabe? É super desagradável. Né? Ou desmarcando. Desmarcando também, porque as pessoas também têm suas vidas, né? Sim. Então, planejamento, execução, respiração. Tudo isso, tudo isso a gente precisa treinar. Legal. São ferramentas que a gente tem aqui, ó. Então, por exemplo, acordou de manhã. Já vou pro celular. Não, pera, acordou, calma. Respira, dá uma alongadinha. Agradece pelo dia, não importa qual a tua crença. Muito obrigada por mais um dia, que eu tenha serenidade. Põe pensamentos positivos, né? Pensamentos bons na sua cabeça. Isso não é utopia, isso é verdade. Nós mandamos mensagem para o nosso cérebro. Se você já acorda e fala assim, nossa, tá chovendo, o dia vai ser uma droga. Pronto. Aí você levanta da cama, já tropeça, aí vai fazer alguma coisa suja, a roupa se atrasa, aí você fala, tá vendo? Eu não falei que o dia ia ser ruim, mas quem é que buscou aquele dia ruim? Você.
porque você está fazendo tudo correndo, porque você não acordou como deveria, de repente você não colocou o relógio para despertar na hora certa. Então, assim, todas as nossas tomadas de decisões impactam na nossa vida e na vida dos outros também. Então, se não, eu vou dormir mais 5 minutos. 5 minutos aqui vai significar que eu vou ter que correr mais 5 minutos lá. Vale a pena? Ele vai contar logo. Entendeu? Então, procrastinar também é um comportamento que nos vai fazer adoecer a algum momento. Que você vai deixando para depois tem que resolver 100 coisas em 5 minutos. A probabilidade de você escolher mal, fazer tomada de decisões inadequadas, eu diria que é de 200%. Entendeu? Nossa, realmente. Muita coisa, hein, Li? Falando bastante coisa legal aqui. Nossa, eu acho que o pessoal vai gostar bastante também de tudo que a gente abordou aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante. E para terminar, né, nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está te ouvindo, para o empresário, para o empreendedor, ou alguém que quer, para você que está aqui ouvindo a gente, que quer empreender também, né, quer começar a empreender, e tem isso na veia, tem isso no coração, e uma mensagem para essa pessoa se preparar, para ela entender como que é a vida do empresário, para ela ter resiliência, para ela em todas as ferramentas que possíveis, e também deixar aí seus contatos também, tá? Fica à vontade. Tá, legal. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, autoconhecimento. Você tem que saber quem você é para saber para onde você vai, né? Nem sempre um cozinheiro é um excelente dono de restaurante. Nem sempre um cabeleireiro é um excelente dono de salão de cabeleireiro. Eu conheci uma moça que ela abriu um estúdio de uma esmaltaria. E ela era design de interiores. Eu falei, você sabe fazer unha? Ela falou, não. Mas eu sempre gostei, quis ter um ambiente meu e investi. Era surreal de lindo o lugar, porque ela colocou a prática do conhecimento dela de design e foi maravilhoso. Então, assim, nem sempre todo mundo empreende. Não, nem todo mundo. E tudo bem. Mas se você sente que isso pulsa dentro de você, primeiro passo, autoconhecimento. Você tem que buscar saber quem você é. Não o que as pessoas esperam de você, não o que você gostaria de ser, quem você é. De verdade. Né? Tenha orgulho das suas habilidades, se conheça. Às vezes a gente fala assim, eu vou ser uma nova pessoa. Não, às vezes você já é. Você só não percebeu ainda. Né? Porque às vezes a gente tá tanto, eu tô me comparando com fulano, eu tô me comparando com ciclano. É legal ter inspirações. Mas é legal também se admirar. E todo mundo tem habilidades, todo mundo tem forças, todo mundo tem capacidades. E às vezes a gente gasta tanto tempo tentando ser igual ao outro e desperdiçando a nossa habilidade aqui. Né? Por causa de 5 minutos de fama. Você vai ficar 20 anos da sua vida trabalhando para conseguir ali alguma coisinha rápida, sendo que se você investisse naquilo que você já é bom, você seria excelente. Então eu acho que o conhecimento é fundamental. Pesquisa tudo. Sim. A área que você quer atuar, o lugar onde você quer abrir, as pessoas que trabalham com isso, tudo que você puder coletar de informações relacionadas ao tema do seu interesse. Eu quero abrir no restaurante. Então eu quero entender o máximo de coisas possíveis. Porque de repente você vai abrir um restaurante numa rua que a cada uma casa é um restaurante. Sim. Você vai ser mais um. Você vai ser mais um. A não ser que você traga um diferencial. Então vamos supor, a gente está numa rua que a gente tem, desse lado aqui a gente tem um restaurante italiano, aqui a gente tem um restaurante chinês, aqui a gente tem um restaurante indiano, e eu vou trazer um restaurante, sei lá, tailandês. Exato. Aí tá dentro do contexto. Você já percebe que muda tudo? Então, vai do quê? De eu buscar conhecimento adequado, né? Busque fontes. A gente tem aqui o Sebrae, que ajuda bastante as pessoas nesse processo. A gente tem cursos, né? É da área do comércio? Procura o Senac. É da área... Tem muita coisa que a gente pode procurar. Eu acho que se informar para começar. Essa coisa de eu vou tentando, às vezes a gente vai ver, ouve uma história em algum programa de TV, alguma coisa de alguém que deu certo, é 1 em 1 milhão. Às vezes até trabalhar, né, para você aprender, né, como que funciona. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem pessoas que só cumprem essa tarefa. Né? Enquanto tem lugares que exploram para que a pessoa faça 150 milhões de coisas, tem lugares que é só uma tarefa e as pessoas se limitam às vezes só àquilo.
um equilíbrio, de novo, né? Essa palavra ela é muito importante, Sim. um equilíbrio. Mas você entender do seu processo. Por exemplo, eu vou montar uma doceria, né? E aí eu não vou produzir o brigadeiro, mas eu preciso saber qual é o processo. Sim. Eu preciso saber o que eu compro, se a qualidade do material é importante. Eu preciso saber o lugar mais adequado para adquirir aquilo. Eu preciso me inteirar do processo. Ah, não, eu só vou enrolar aqui o brigadeiro para ajudar. Mas você não é o dono, você não está ali, você não tem que saber de todo o processo? Como é que você vai cobrar das pessoas eficiência de uma coisa que você não sabe? Você vê que muitas pessoas se frustram no trabalho porque o líder sabe menos do que ela. Às vezes está lá por hierarquia, está lá por alguma preferência, você perde o ânimo. Como é que eu vou falar com alguém que não entende o que eu falo? Né? Eu dou as ideias, a pessoa censura, ou roubo as ideias, você se desestimula de trabalhar no lugar que ao invés de ser incentivado, você é oprimido. Então, eu acho que entender bem do seu negócio, entender do processo é importante. E eu fecharia aqui, claro que tem muitas outras coisas, só uma pincelada também, né? Entender do ser humano. Leia um pouco sobre ambiente, sobre empresa, leia um pouco sobre isso, de gestores que são bem-sucedidos, que são bem-quistos pelos seus colaboradores, né? O que essa pessoa faz? Como é que ela faz? Ouça mais, né? A gente nasceu com 2 orelhas e uma boca. Eu acho que isso é um sinal, né? A gente não ouve hoje em dia. A gente só quer jogar pra fora, a gente não ouve. E quando ouve, não ouve direito. A gente ouve mais ou menos. Então, ouça as pessoas. Ouça. Bons líderes, bons amigos, bons parceiros, são pessoas que escutam. Porque às vezes a gente acaba discutindo pela mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa, só como eu falo uma linguagem, você fala outra linguagem, e eu não te escuto e você não me escuta, e a gente está reativo, a gente discute para no final do assunto falar, puxa, mas era isso que eu estava falando. Não, mas era isso que eu também estava falando, né? Só que aí houve um desgaste, disseram coisas que não são agradáveis, que não são bacanas de ouvir, né? Nada, né? Então eu acho que esses 4 pontos seriam pontos para iniciar bem, porque aquilo que a gente começa com planejamento, a execução depois vai ficando mais questão de prática, né? Mas pesquisa e planejamento é fundamental. Perfeito. Os dados, né? Então eu vou deixar aí o meu contato, lilianbeatrizsr@hotmail.com. Legal. Esse é meu e-mail. Instagram. E o Instagram, @lilianbeatrizpsicóloga. Legal, eu vou deixar também, né, depois pessoal, eu deixo aí, né? Eu vou deixar escrito aqui embaixo, aqui vai aparecer para vocês, já tá aparecendo. E aí vocês entrem em contato aí também, se precisarem, né, para conversar com a Lilian. Hoje você tá atendendo online também, né, Lilian? Presencial também ou... Às vezes presencial, né? Legal. Na prática da clínica eu atendo adultos, Legal. casais, e aí eu atendo a maioria online, mas quando é presencial eu subloco um lugar lá no Tatuapé, aí Legal, eu atendo lá. Legal. E empresas eu vou até lá, né? Aí eu faço o trabalho na empresa. Pô, isso é legal. Às vezes a gente faz alguma coisa online que dá para fazer também, mas em geral eu vou até lá. E aí tem a questão da mentoria, que é separada, eu tenho uma esteira aí de produtos. Então Legal. Depois quem tiver interesse, entre em contato. Entre em contato que vai ser bem legal aí, a gente vai... Aí tem muito conhecimento, né, como vocês podem ver. Então, é isso ali, obrigado. A gente vai terminando mais um episódio aí do Papo com Sarli. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer pela disponibilidade também de ter vindo aqui e tudo mais, a gente bater esse papo. E, gente, vamos cuidar, vamos respirar. A gente que é empresário, a gente que tem aí muitas coisas para resolver no dia a dia, para fazer acontecer, né? Como a Lilian falou, né? Tem que dar resultado, mas também a gente precisa dar uma acalmada no coração aí, né, gente? É isso. Mas é isso, gente. Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.